Estamos iniciando mais uma semana de estudos e o nosso tema geral é Encontrando Descanso nos Laços Familiares. E como verso principal para memorizar, nós temos 2 Pedro 3, 17 a 18, onde diz: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a glória, assim, agora, como no dia da eternidade. Nós vimos que, embora tenha sido criado em um lar crente ou lar cristão, sua família estava longe de ser uma família perfeita. Será que isso existe? O que José aprendeu com a sua família que o ajudou a tomar decisões certas em tempos difíceis e em tempos fáceis? Ele era mimado, abandonado, humilhado, exaltado às vezes e caluniado. Mudanças contínuas marcaram a vida de José, mas não foram as circunstâncias, mas as suas decisões que definiram o curso da sua vida. E para melhor compreensão do nosso tema, dividimos nos seguintes tópicos. Por exemplo, José não tinha uma família perfeita. Muitas vezes ele teve que começar do zero e foi tentado também a ter uma baixa autoestima, ou seja, a se sentir como um zero à esquerda. Mas José não permitiu que isso se tornasse uma realidade em sua vida. José também enfrentou problemas em suas relações interpessoais e, concomitantemente, enfrentou muitos desafios. A Bíblia nos mostra que, mesmo sendo cristãos, não estamos isentos de disfunções em nosso lar. De acordo com Gênesis 37, 2, a Bíblia diz o seguinte: estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Sendo ainda muito jovem, andava com as filhas de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias delas a seu pai. Isto mostra que os conflitos na família de José já vinham acontecendo há muito tempo. Na casa de seu bisavô Abraão, houve um conflito com Sara e Agar. Isaque favoreceu Esaú, enquanto Rebeca favoreceu Jacó. Jacó casou-se 2 vezes com 2 mulheres que foram rivais a vida toda. Em relação aos irmãos de José, por exemplo, Rúben deitou-se com a sua madrasta, Judá com a sua nora, e Simeão e Levi mataram uma nação inteira. No entanto, Abraão, Isaque e Jacó foram heróis da fé. Eles aprenderam sobre fé, amor e confiança em Deus, enquanto lutavam com seus problemas familiares. E algumas vezes, para servirmos melhor a Deus, precisamos tomar uma nova direção. Deuteronômio 4, 29 diz: E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, às quais o Senhor vos conduzirá. Era evidente que José era o filho favorito de Jacó. Por esta razão, seus irmãos passaram a odiá-lo, ao ponto de desejar a sua própria morte. Aos 17 anos, José foi vendido por seus irmãos como escravo. Enquanto viajava para o Egito em desespero, olhava para as tendas de seu lar à distância. Lembrando das lições aprendidas em sua família sobre confiar em Deus, não se permitiu desanimar. Ele decidiu confiar plenamente em Deus e fazer a sua vontade. A partir daquele momento, essa decisão marcou todas as decisões da sua vida. Mesmo que aprendamos de Deus em nossa casa, nossa fé e confiança nele é uma decisão pessoal que todos devemos tomar. Algumas vezes, Satanás nos conduz à ideia de que nós não temos valor e perdemos então o senso do nosso valor próprio.
Talvez isso poderia ter acontecido na vida de José se a sua fé não balizasse o seu comportamento. Em Gênesis 37:36 diz: os midianitas venderam-no, ou seja, venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Ele não era mais o favorito de seu pai. Agora, ele era um ninguém, um escravo invisível. Nesta situação, a sua autoestima deve ter sido completamente quebrada. Mas a autoestima de José não era baseada no que os outros pensavam dele, mas no valor que ele tinha aos olhos de Deus. E como será que Deus nos vê? A Bíblia nos ensina, Deus olha para cada um de nós com óculos tingidos de graça, tal como seremos quando estivermos com Ele pela eternidade. Não tenha medo, disse o Senhor, pois eu te redimi, te dei o nome, você é meu. Estas são as palavras de Deus para nós. Veja o amor que o Pai nos deu, para que possamos ser chamados de filhos de Deus, de acordo com o que está escrito em 1 João 3, verso 1. Existem relacionamentos que não agradam a Deus, e por isso nós devemos procurar sempre os relacionamentos que são aprovados por Ele. De acordo com o relato em Gênesis 39:9, José foi colocado como a segunda pessoa mais importante na casa de Potifar. A Bíblia diz o seguinte, que José, se referindo à confiança que Potifar tinha nele, disse: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, ó mulher, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Vimos que Deus abençoou José a achar graça diante de Potifar. Com o tempo, ele ficou no comando de todos os bens de seu mestre. Tudo parecia estar indo muito bem, até que um conflito veio à tona na relação entre José e a esposa de seu mestre. Acostumada a conseguir tudo o que queria, ela decidiu possuir também José. Recusar-se a cumprir seus caprichos podia significar para ele sérios problemas. José sempre tratava as pessoas com ternura, amor, respeito. E o que parece é que a mulher de Potifar confundiu essas atitudes. José sempre aplicava os princípios bíblicos das circunstâncias. Ele tratava com amor e ternura todas as pessoas que se relacionavam com ele, mas Deus era sempre o primeiro. Não devemos agradar ninguém ao custo de transgredir o único mandamento. Essa era a premissa de José. José aprendeu que em todas as nossas atitudes existe a presença do grande conflito. De acordo com Gênesis 39:22, José foi para a prisão. Mas lá a Bíblia relata o seguinte: o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. Embora Potifar pudesse tê-lo matado, ele decidiu colocar José na cadeia. Parece que ele não acreditava muito na sua esposa. Lá, José continuou a confiar em Deus e aplicar princípios divinos às suas relações com os outros. Logo, ele estava a serviço de todos os outros prisioneiros. Embora relacionamentos em um lugar como esse não fossem fáceis, José se preocupava com o bem-estar de todos. Ele imediatamente notou a preocupação de dois dos prisioneiros, o carpinteiro e o padeiro. Ele também aproveitou para pedir ajuda ao copeiro. E havendo interpretado os sonhos de seus colegas da prisão, suas boas atitudes começaram a chamar a atenção de seus superiores. Vivemos em um conflito cósmico. Satanás tenta frustrar nossas relações com Deus e com os nossos semelhantes. Devemos nos apegar ainda mais a Deus quando nossas relações com os outros se tornarem muito complexas. A vida de José nos ensina que quando confiamos em Deus e colocamos nele todas as nossas preocupações, o Senhor agirá e cuidará de nós.